Para quem não sabe, eu sou Vitória Galvão, eu sou jornalista da assessoria de comunicação da Ascom. E quem está aqui comigo é Fábio Ticu. Ele é diretor de conectividade. Eita, quase que não sai, Fábio. Diretor de conectividade da Superintendência de Tecnologia da Informação, STI, que substitui o NTI. Ele vai conversar com a gente sobre, mais uma vez, porque ele já esteve aqui, e ele vai conversar sobre a ferramenta G Suite for Education. E agora, nesse período suplementar, 2020.3, as aulas começam dia 17 de agosto, será uma grande aliada, né? O G Suite for Education será um grande aliado para professores e para alunos. Vai falar também quais são as vantagens de usar esse pacote de ferramentas, não é uma ferramenta, são várias ferramentas. Então, Fábio, vamos começar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, desse um resumo de quantas pessoas já aderiram, né, já entraram no G Suite. Eu sempre que falo dessas coisas, eu sempre gosto de frisar de que a entrega do G Suite é uma de 4 grandes projetos que a gente está entregando, né? Que o primeiro é a unificação dos logins da universidade, que esse é o projeto UFPID, a entrega de todo o pacote de ferramentas do conglomerado G Suite, né? Que aí são 67 ferramentas, se não me falha a memória, tem ferramenta de tudo quanto é coisa. Isso vem a reboque também, para quem tinha o e-mail do Zimbra, veio também o projeto da migração dos e-mails, né, da desabilitação do Zimbra e habilitação do Gmail enquanto plataforma para o UFPE-BR e também da plataforma de listas de e-mail. Então são 4 entregas bem grandes nisso aí. Só que tudo feito numa coisa só. Então quando o usuário faz o UFPE-ID dele, ele espera no máximo 24 horas, e depois dessas 24 horas dele, ele já vai estar habilitado na plataforma G Suite. A conta antiga dele do Zimbra vai estar desabilitada, do e-mail Zimbra antigo vai estar desabilitada. E aí a conta de e-mail Gmail dele vai estar habilitada. Gmail não vai ser gmail.com não, tá? Vai ser o @ufpebr, só que a interface gmail.com, e ele também vai poder, a partir daí, criar grupos na substituição das listas antigas de e-mail. Números que a gente tem até hoje, iniciamos em março a habilitação das pessoas no G Suite, e como são todos esses projetos de uma vez, então é muito procedimento interno sendo feito para poder fazer essa entrega com qualidade. Mas hoje a gente está com 51,23% da universidade dentro do G Suite, da universidade ativa, né? Registrada e ativa, porque a gente pensa sempre no pessoal que está nos sistemas acadêmicos, ativo e vinculado. Então, professores, técnicos e docentes estão ativos e vinculados nesses sistemas, podem fazer o seu UFPID e entrar automaticamente. Entra lá e espera no máximo 24 horas, já vai ter todo o seu acesso tranquilo, sem maiores problemas. Daí ela pergunta como faz a migração. Você está falando aí, mas fala assim, de forma bem didática, onde é que a pessoa entra? Olha, alguém pergunta aqui na tela, preciso atualizar o FPE-ID? A gente vai ter o G Suite como uma ferramenta contínua nossa. Então, todos os alunos, quando eles estiverem com as matrículas dele ativas, efetivadas, eles vão poder fazer o FPE-ID. Isso torna, então, o FPE-ID, o G Suite, todo um produto contínuo, de entrega contínua. Não vai sair do ar, tá? Fica lá o tempo todo. E todo ano vai ter as pessoas que entram dentro do G Suite, né, através do FPE-ID, e os que se formam também vão acabar naturalmente saindo. Tem um nome bonitinho em computação para isso, que é Rolling Release, né? A release dele vai sempre evoluindo continuamente. Sobre a história da entrada no FPE-ID, como é que se faz a entrada no FPE-ID e a solicitação ao G Suite. Existe um site que é o id.ufpe.br. Nesse site, se você nunca entrou, nunca viu o seu Gmail UFPE-BR, então você clica lá, quando aparecer no id.ufpe.br, você vai ver 3 botõezinhos. Um é o solicitar acesso, outro é o entrar, e o outro é o recuperar senha. Nunca entrou aí na vida, você vai clicar no botão solicitar acesso. E aí o solicitar acesso vai procurar os seus dados dentro dos sistemas acadêmicos, validar se você é um aluno mesmo da UFPE, se sua situação está regular e tudo. E a partir daí, tendo tudo confirmado, ele vai dar seguimento à criação do seu login na infraestrutura computacional.
Um dia depois, no máximo, aí esses dados serão migrados, habilitados na plataforma do G Suite. Se tiver qualquer probleminha nesse sentido de, eita, já fiz, já passou 24 horas e não está conseguindo, não tem problema. Volta no id.fpe.br e pede para entrar e logo em seguida, nas telas seguintes, alterar senha. Às vezes acontece das proteções de segurança do Google fazerem com que a habilitação direta em lote de muitos alunos, ele acaba não permitindo que seja feita sem uma alteração posterior de senha. Mas isso é um detalhe do Google necessário saber mesmo. a senha do SIGA, Fábio, para fazer essa UFPE ID? Vamos supor, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas dizendo, ai, me esqueci. A Mas nossa aproveitando... intenção é substituir o login do SIGA, né? A senha do SIGA, ela vai em algum momento sumir e vai ficar somente o FPI ID. As aulas do semestre 2020.3 vão ser por esses G Suite. Não é obrigatório o uso por parte do professor, mas tudo indica que terá uma grande utilização. E por quê? Por conta das ferramentas. Seria interessante, Fábio, que você falasse um pouquinho dessas ferramentas. Claro. Rafaela pergunta se existe a informação se as aulas serão ao vivo ou gravadas. Posso. Isso, assim, na verdade, isso é um detalhe muito mais pedagógico e que cabe muito mais ao professor do que ao STI. Ao STI cabe entregar o ferramental. E se o professor quiser dar a aula dele utilizando o Classroom somente, o Google Classroom, que é um dos produtos que está dentro do pacote do G Suite, ele pode. E ele pode trabalhar de maneira completamente assíncrona, como, por exemplo, aquelas metodologias estilo PBL, né, Problem Based Learning, que você manda um problema, pede um resultado. Isso vai depender muito de como o seu professor vai querer lidar com isso. Se ele quiser ter uma aula vendo vocês todos, ele vai poder utilizar o Meet para isso, tá? Tem muitas que eu destaco bastante porque elas são muito naturais de serem úteis. A primeira, mais fácil que eu vejo assim para todo mundo é o Google Drive, né? O Google Drive, ele é uma ferramenta importantíssima e que vai ser o local onde você pode colocar os seus arquivos. Então, você vai poder colocar todos os seus trabalhos, documentos, as gravações do Meet vão ficar para lá, entendeu? Elas caem todas lá. Então, tudo que você tiver de arquivos, você pode colocar lá no seu Google Drive. E o Google Drive, ele é importante de primeiro ser falado porque ele é o cara que liga com todos os outros. Então, você tem um Office agora da UFPE, para a UFPE. Esse Office para a UFPE é o Google Docs. Aí você tem o produto Google Docs, que é o substituto do Word. Tem o Google Spreadsheets, que é o substituto do Excel, e tem o Google Presentations, que é o substituto do Apresentações. Todos três, quando criam os seus dados, os seus arquivos, não vão criar na sua máquina, vão criar direto no Google Drive. Então tudo vai funcionar transparentemente, você nem vai perceber de que está gastando espaço em disco com isso. Qual o tamanho do Drive? Para os alunos, técnicos e docentes da UFPE, isso é ilimitado. Tenha sempre em mente de que quando se fala ilimitado, isso é uma estratégia de marketing para chamar a atenção. É o açuquinha em cima do bolo, né? No fim das contas, a gente sabe que tem limites. Os limites testados pelo STI foi de 10 terabytes por usuário. A Dai pergunta, a UFPE vai disponibilizar tablets ou alguma ferramenta para os alunos que necessitam? O edital ainda vai sair sobre isso, a gente vai divulgar, certamente... eu pretendo, pelo menos, né, fazer uma live sobre esse edital, mas ele ainda não foi divulgado, é a Proreitoria de Assistência Infantil, né, que faz esse trabalho, a ProAS. Ela pergunta, só tenho smartphone, preciso baixar os aplicativos, já estou inscrita no G Suite. É uma boa pergunta. Ela pode, com toda certeza, baixar todos os aplicativos que ela precisar, e se ela já tiver, ela já pode utilizar eles. É só fazer o login utilizando o login do G Suite. Se o login do G Suite dela está funcionando, ela já pode utilizar numa tranquilidade. Olha, PR Aragão pergunta, faz a matrícula no ID ou no SIGA? Matrícula é no SIGA, não é isso? Matrícula é no SIGA. O SIGA continua sendo o sistema de gestão acadêmica. Então, as matrículas são lá, todas as partes burocráticas, todas as questões burocráticas é lá no SIGA. O que acontece no FPID é que ele é a porta de entrada para os serviços digitais. Então, você vai precisar de Wi-Fi dentro do campus, o login e a senha da Wi-Fi vai ser a login e senha do FPID. Você vai querer acessar as suas ferramentas do G Suite, então você vai utilizar o seu login do FPID. Você vai querer utilizar o portal Periódicos CAPES,
você pode utilizar através da Federação Café, utilizando o seu login do UFPA-ID. Essa é a perspectiva, tá? Julie Medeiros. Então, ela está perguntando quais são os aplicativos que serão usados. Veja, há 67 ferramentas, Fábio. Eu acho que isso aí fica à disposição do professor e ele pode ver até junto com os alunos discutir isso. Mas você pode responder à pergunta de Júlia. Existem muitos aplicativos que todos eles podem ser utilizados, tá? Agora, isso é muito da visão pedagógica do teu professor. Se o teu professor, por exemplo, gosta de fazer desenhos, ele pode utilizar o Jamboard, que é um quadro branco online. Ele pode chegar lá, ou puxar um tablet com uma caneta estilos e começar a desenhar lá e compartilhar essa tela com você. Pode ser um cara que goste de passar vídeo do YouTube para vocês. Então ele pode abrir uma janela do Meet para vocês e transmitir o vídeo do YouTube lá para vocês. Tem documentos compartilhados, então pode ter uma atividade onde pode ter produção de texto com compartilhamento da construção textual. Então, isso vai depender muito da criatividade e da possibilidade pedagógica de cada professor. Vai ter o Meet como ferramenta de conferência, o YouTube, que pode ser o lugar onde você pode disponibilizar os vídeos para o seu grupo, né, para os seus alunos. O Google Classroom, ele foi feito como um ambiente de apoio para a sala de aula presencial. Nesse tempo ele pode servir para poder o professor passar as tarefas, receber as tarefas dos alunos, ter uma agenda compartilhada com todo mundo, né? E o Jamboard também, ele é um quadro branco online, então você pode também ter muita coisa nesse sentido sendo utilizada, mas são muitas ferramentas. Cabe muito aos professores explorarem, procurarem adequar suas pedagogias em cima de seus conteúdos, em cima dessas ferramentas. Por exemplo, quer dar aula de programação, existe um produto para Python, para a linguagem Python online, que é o Collaboratory. Em aulas de introdução à programação, podem ser utilizados, nenhum problema. Inclusive, faz tudo de maneira online. Você manda o código lá, ele já interpreta na hora, já mostra para você qual é o resultado. Avaliações, que podem também ser um outro ponto de interesse. A gente tem o Google Forms. Então, é possível o professor, montar a prova dele. Isso vai depender, de novo, muito da liberdade que ele quer se dar em cima disso, das possibilidades que ele tem em cima do conteúdo dele, da liberdade tecnológica que ele tem. Mas se ele quiser, ele pode fazer uma prova que se autocorrige. Então ele pode montar lá as questões de várias maneiras, não só tem múltipla escolha, mas tem múltipla escolha, alinha os pontos, tem várias outras maneiras ali de questões. O professor dá ali qual é a pontuação de cada questão e à medida que elas forem sendo respondidas pelo aluno, as notas já vão sendo dadas. Estela também está perguntando se vai ter modificação. Olha, Estela, do período 2020.3, o calendário está disponível lá no site da Pró-Reitoria de Graduação, é o fpe.br/proacad. Eu estou vendo aqui que a solicitação de matrícula é de 8 a 12 de agosto. E nos dias 13 e 14 tem um ajuste da oferta. Não está definido como período de modificação, não. É um ajuste da oferta pelas coordenações de curso e da área. Então, não é um período de modificação. Mas o calendário está todo disponível lá no site da Prograde. Dia 4/8 vai sair o edital de matrícula. E de 8 a 12 é o período de solicitação no SIGA. Mas, assim, é bom esperar o edital porque ele sempre traz mais informações. Sobre pós-graduação, todo o pessoal de pós-graduação está podendo ir lá. Na verdade, veja, não existe para nós do NTI uma diferença entre graduação e pós-graduação. O STI trata como alunos. Então, alunos de graduação ou de pós estão ativos, regulares, vinculados, pode fazer o FPA-ID numa boa. O que nós tivemos de tratar no meio do caminho foi com os casos de pessoas que são ativas, que colaboram com os PPGs, mas que eles não estão ainda nos sistemas. Professores aposentados, professores convidados, né, residência médica. Então, esses caras daí, esses foram um trabalho extra que nós fizemos para poder integrá-los dentro do ambiente. Agora, em 2020, haverá apenas esse semestre, que estão chamando de semestre extra, o 2020.3. Deixa eu só terminar uma coisa. Falar. Porque do ponto de vista de TI, esse 2020.2, 2020.1, seja lá qual for o semestre daí para frente, não vai fazer diferença para a entrada no G Suite e o FPA-ID. O site vai estar lá sempre aberto, terminou de garantir que a sua matrícula está feita, é só chegar lá no id.fpe.br, solicitar seu acesso e começar a usar.
Explica tudo, porque como houve mudança também, houve muita mudança na estrutura, né, da universidade. Então, as pessoas às vezes não sabem mais os nomes dos setores e quem é responsável pelo quê. Então, é bom você explicar isso aí. No caso do STI, o STI, através da minha diretoria, que é a diretoria de conectividade, a gente é responsável por entregar os softwares. Então, no momento que você conseguiu acessar o G Suite e as ferramentas dele, acabou a responsabilidade do STI. A gente tem um problema grande. Por quê? Porque quando você observa as perspectivas das documentações do Google, o Google trabalha numa perspectiva self-service. Na verdade, a computação hoje toda está trabalhando no modelo self-service. Então, essa história que nós temos a necessidade de estar instruindo as pessoas de como faz, quais seriam as possibilidades, montar tutorial, ter uma aula para poder ensinar, isso não é previsto pelas estruturas de computação hoje. Pelo contrário, o modelo é cada usuário que se cuide sozinho. Então, o que acontece é de que a gente sabe que é preciso oferecer esse tipo de cuidado para as pessoas e a UFPE, com cuidado nisso, criou uma secretaria especial que foi a SPRED. E a SPRED é uma evolução da antiga, do antigo grupo que cuidava do EAD, só que agora não somente cuida do EAD, como também tem ficado ultimamente responsável pelos treinamentos pedagógicos de apoio aos professores e aos alunos para volta às aulas utilizando esse ferramental do G Suite. Eu tenho sentido a necessidade dos professores de treinamento. E eu estou sentindo, mas já houve, inclusive, a Progep ofereceu curso para os técnicos. E houve técnico que perguntou, vai ter curso novamente? Eu estou vendo que há um interesse grande por cursos. Sabe? É uma coisa que precisa ser articulada. Mas tem algum site do SPRED, alguma coisa que talvez ele possa procurar? Pode mandar para o e-mail spread@ufpe.br para solicitar informações. Ótimo, com a professora boa. Patrícia Smith, quem está à frente desse setor. O armazenamento da conta dura apenas durante o vínculo do discente com a UFPE e depois? O que acontece é de que os recursos disponibilizados, eles podem custar. Hoje, no acordo que a gente tem, no contrato que a gente tem, ele não custa, mas nada impede de, em algum momento, a universidade querer aumentar o plano. E se a universidade quiser aumentar o plano, o custo é por número de usuários. A universidade não vai atender a um mercado gigante gratuitamente. Ela vai atender aos seus alunos técnicos e docentes, a sua própria comunidade acadêmica. Então, a partir do momento que esse aluno perde o vínculo, ou do que o funcionário pediu desligamento, então, depois de algum tempo nisso aí, 3 a 6 meses, ele vai ser desligado do G Suite. E ele vai perder os seus conteúdos. Agora, o que é preciso dizer? Isso não vai acontecer de bate-pronto. A pessoa vai ter o desligamento dela do vínculo, e depois dela ter o desligamento dela do vínculo, ela já fica normalmente uns 6 meses no sistema ainda, para ter acesso às coisas, para ter acesso aos recursos de... Para poder retirar seus arquivos, né? E aí, depois desses 6 meses, ainda vai ter mais uns 3 meses que vai ser dado pela infraestrutura de TI até o desligamento. Olha, então, você ia falar sobre a ferramenta, que você já escreveu o nome, e aí Zona Nerd perguntou também sobre outra ferramenta, Collaboratory. O Collaboratory foi a ferramenta que eu falei que eu descobri semana passada, que existia pelo nosso G Suite, e que você pode acessar ela dentro do G Suite, procura ela lá nos botõezinhos do canto superior direito, né? Tem muito. Para alinhar com outra pergunta que me fizeram já aqui, onde eu encontro todo o ferramental que tem? Bom, você pode entrar no site. Sim, perguntar se tem uma lista. Se tem uma lista, né? Existe um site que eu estou colocando no chat agora, que é o gmail.ufpe.br. Você utiliza esse endereço para poder fazer o seu login usando o seu @ufpebr, seu login @ufpebr, e você vai entrar no seu e-mail ufpebr com a cara Gmail. Nessa tela, quando você entrar no seu e-mail, no canto superior direito, vai ter o logozinho da UFPE e logo do lado tem um quadrado com 9 pontinhos. Clicou nele, vai mostrar todas as aplicações de destaque. Então, devem estar todas ali as aplicações de destaque, para todo mundo poder utilizar e explorar já dali.
Olha só, Júlia Medeiros, olha a pergunta que ela fez. Então, no caso, o G Suite é só o e-mail. Às vezes, assim, para quem não está muito acostumado, a gente precisa clarificar, né? Deixar isso aí. O que é o G Suite? Quando eu falo G Suite, né? G Suite, na verdade, é um plano onde você contrata produtos do Google para uma instituição. Então, o G Suite é um plano contratado que permite que eu tenha um monte de programas do Google associados e acessados a partir do meu endereço ufpe.br. De quebra, eu ganho e-mail também. Então, o que faz parte do pacote G Suite? Faz parte o Gmail, Google Groups, Google Chat, Google Currents, que é a rede social da UFPE, que a gente tem agora uma rede social só nossa, que é o Google Currents. Tem o Jamboard e todos os outros aplicativos. Então, quando a gente fala G Suite, na verdade, eu estou muito ligando com as questões de acesso, né, de começar a ter acesso às ferramentas. Mas a partir do momento que você tem acesso às ferramentas, cada ferramenta tem seu trato diferente. Então, eu quero conferências, eu não vou procurar G Suite, eu vou procurar o Google Meet, que é a ferramenta de conferências. Eu quero fazer um documento, então eu vou procurar o Google Docs, que é o de documentos. Eu quero montar a sala de aula para minha turma, então eu vou para o Google Classroom. E aí cada produto tem seus tutoriais, suas especificidades, suas interligações com outros. Uma pergunta que eu vou te fazer, muita gente se faz. A gente precisa baixar esses aplicativos? É necessário baixar os aplicativos? Você querendo trabalhar somente num computador com um navegador aberto, você faz tudo. Você não precisa de nada além de um navegador web, tá? De preferência, como são produtos do Google, um Chrome resolve tudo. Agora, você quer fazer tudo no seu celular, então você pode baixar um aplicativo ou outro. Eu mesmo, no meu celular, eu tenho o Docs, o Spreadsheets, o Presentations, eu tenho Planilha, eu tenho Meet, eu tenho um monte desses, porque eventualmente eu vou precisando de qualquer coisa, meu ambiente no computador cai, dá qualquer oscilação de rede na minha casa, não tem problema. Eu vou para 3G, 4G e faço do celular mesmo, entendeu? Ela está perguntando, mas que tipo de suporte a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação, oferece aos alunos? E como é que ele tem acesso ao suporte? Veja, a gente tem uma equipe pequena comparada com o tamanho que a UFPE né? A gente tem 51 mil pessoas aproximadamente da comunidade ativa da UFPE e dentro do STI a gente tem perto de 100 pessoas distribuídas nas mais diversas competências de TI para poder atender a tudo. O STI tem uma equipe que é para o atendimento de público. Essa equipe, ela está hoje, por conta da pandemia, sem atendimento telefônico, mas ela tem, se você tiver qualquer problema com relação a como fazer o UFPE ID, você pode mandar um e-mail para suporte.cstic@ufpe.br. Esse e-mail é exclusivamente para dificuldades de realizar o UFPE ID. E depois desse e-mail, depois que fez o seu UFPE ID, então tem todo o portal da Central de Serviços e qualquer um da UFPE pode ir lá e abrir um chamado que a gente está com as equipes dedicadas a atender. Pronto. Olha, a Aninha perguntando. Boa tarde, até que ponto estaremos entregando nossos dados ao Google? E por que uma universidade que tem um dos centros de informática dos mais importantes do país precisa contratar uma empresa multinacional? Parece um paradoxo, né? Parece uma coisa paradoxal. Mas daria uma discussão muito grande. Vou tentar tornar a coisa um pouquinho mais curta. Primeira coisa, a gente já entrega muito dos nossos dados, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você tá no Instagram, o Facebook é ainda mais agressivo do que o Google em buscar os seus interesses. O Facebook é conhecido por coisas como escutar você no WhatsApp e para poder direcionar anúncios no Facebook, verificar movimento dos seus olhos para verificar se você tem interesse em tal assunto aqui ou acolá. Então, assim, existem muitos trackings, muitos rastreios dentro das coisas que nós já usamos. Então, assim, isso... Existe aquela coisa já estamos nesse cenário e não vai fazer grandes diferenças. Segunda situação, a ferramenta é grande, são muitas ferramentas. Pegar um grupo de pessoas para tentar desenvolver tudo que o G Suite está nos oferecendo, para oferecer com o mesmo nível de maturidade, não levaria 6 meses, 4 meses, levariam alguns anos, eu arriscaria de que 1 década pelo menos. Então, assim... Então, não é uma coisa muito simples de produzir isso tudo do zero. E, por outro lado,
juntando as histórias, questões jurídicas que tem, existe todo um acordo que sedimenta essa contratação com o Google de maneira sedimentada juridicamente. Então, se a gente tiver qualquer problema, é permitido, é tranquilo você botar o Google na justiça, tá? Existe essa possibilidade, sim, não é nenhum problema. A UFPE. A UFPE. A UFPE, para poder fazer esse acordo com o Google, levou uns 2 a 3 anos, 2 anos e meio. Foi tudo muito bem analisado do ponto de vista técnico e jurídico. A gente simplesmente demorou muito. Uma das grandes demoras que a gente teve para poder oferecer isso para as pessoas foi principalmente a questão jurídica, porque isso passou por procuradoria jurídica da universidade para poder oferecer. E mais, houve também aconselhamentos sobre coisas que não deveriam estar. Então, existem situações do G Suite que não estão habilitadas porque juridicamente não nos foi permitido, não nos foi aconselhado. Então, tem todo esse sedimento para deixar todo mundo o mais tranquilo possível com relação a isso. Tá? Existe auditoria de tudo, a gente tem noção de tudo que acontece, toda a questão de quem utiliza, como utiliza, tudo isso a gente acaba sabendo sem ter invasão da sua privacidade, porque no fim das contas você tem todo o seu direito garantido. Priscila pergunta aqui se é verdade que nem todos os professores vão ofertar suas disciplinas. Priscila, é opcional, tanto o professor ofertar quanto o aluno participar. Fala um pouco, Fábio, da experiência na pós-graduação, como é que está sendo? Você tem algum feedback? Está sendo tratado para a gente com uma tranquilidade. A gente tem tido feedback de professores que têm conseguido dar suas aulas, tenho tido feedback de professores que têm tido uma dificuldadezinha ou outra, muitas vezes é de não ter conhecimento de como mexer numa coisa ou outra, e aí manda um e-mail, manda um chamado pedindo uma ajuda nisso ou naquilo, e tem sido uma coisa bastante tranquila, considerando de que nós temos hoje perto de 26 mil pessoas dentro do G Suite, e a gente está dando atendimento a todas essas que demandam, né? A expectativa total da comunidade ativa é perto de 51 mil. Na verdade, são 51.352, se não me falha a memória. Técnicos, professores e alunos. Olha, a Aninha falou aqui, ela disse que a minha preocupação, aquela questão da segurança, é que estamos falando de dados que são propriedade intelectual. Alguns professores ficaram, inclusive, com receio disto. É verdade, Aninha, essa pergunta já foi colocada mais de uma vez. E a proteção da minha pesquisa? Nós temos todo o sedimento jurídico, temos todos os sedimentos de segurança da informação dentro da ferramenta. Então, eu não quero que ninguém veja esse documento. Você pode configurar as configurações de segurança de cada documento que você constrói para poder dizer, olha, eu quero somente que fulano acesse, que cicrano acesse. E se o cicrano acessar, se o fulano acessar, vai ficar auditado cada uma das mudanças. Então você vai ter como voltar no tempo daquele documento, verificar cada coisa que você fez. Isso tanto para os documentos, quanto para planilhas, quanto para apresentações. Então você tem uma série de instrumentos aí que facilita bastante você diminuir esse medo. Pode ficar um pouco mais tranquila com isso. Fora que, enquanto sugestão direta da UFPE, você tem a segurança jurídica de que a UFPE é quem está lhe recomendando isso, tá? É a UFPE quem está lhe dizendo de que você pode utilizar essa ferramenta, porque foi a ferramenta que ela adquiriu, que ela implantou, porque quis disponibilizar isso para todo mundo. Não foi do nada. E é uma segurança que você vai ter a mais até do que num Office da Microsoft. É a 26ª live. Eu ainda não havia repetido ninguém. Porque eu chamei Fábio de novo. Por conta da chegada do início das aulas, agora, 17 de agosto, pode haver um uso grande do pacote G Suite, e se todo mundo, a quantidade de aluno é enorme, aí vários de uma vez vão fazer o FPE ID, resolvem fazer o FPE ID e migrar, porque o professor disse que iria utilizar, vocês vão ter condições de fazer isso? A gente tem trabalhado para poder manter o ambiente sem quedas e sem nenhum problema, tá? Então, assim, até agora, durante todo esse tempo de pandemia, houve um dia em que entraram mais de 1.500 pessoas. E nesse dia, os servidores chiaram bastante, a gente ficava lá atuando e voltando, e teve algumas instabilidades, mas voltou. Mas durante esse tempo de pandemia, foi esse único evento de instabilidade de verdade do ambiente que aconteceu. Então, a gente está aguentando, sim, uma pancada boa.
tá? 1.500 por dia é muito provável da gente conseguir aguentar. O problema da gente aulas vão começar dia 17 de agosto de 2020.3. Se esses alunos forem demandados a utilizarem seu UFPID e as ferramentas do G Suite e eles não tiverem, forem deixar para lá no outro dia, a gente é capaz sim de chegar nos limites dos nossos servidores. Porque o UFPID, ele não é simplesmente um botão para poder criar um login. Ele vai verificar o teu status dentro da universidade, se você pode ou não ter acesso às questões de infraestrutura de TI da universidade. Ele vai juntar tuas informações dos sistemas acadêmicos para montar um login único e que se diga, a gente não está guardando os dados todos no Google, a gente está guardando os dados todos internamente na UFPE, os dados de logins. Então a gente monta esses dados dos logins dos alunos, dos professores e dos técnicos e guarda isso numa infraestrutura da própria UFPE, na UFPE. E aí, essa é o ponto que, assim, nós garantimos um bocado mais de segurança, um bocado mais de atendimento a normativas de questões de proteção das identidades das pessoas, porque está tudo dentro da UFPE. Por outro lado, a gente fica sujeito a, se vier uma carga muito grande, por exemplo, se os 25 mil restantes quiserem fazer hoje, eles podem, mas com certeza eles derrubam os sistemas. Então, o ideal é que eles venham concomitante com o tempo, né? Que eles vão vindo constantemente numa taxa alta. A gente tem mantido hoje uma taxa média de 300 pessoas por dia, o que já é muito bom, mas é bom que isso acelere. Quanto mais nesse sentido, se a gente conseguir aí uns perto dos 1.000 por dia, seria ótimo, porque a gente no fim do mês terminaria toda a UFPE. A gente está chegando ao fim da nossa live, Fábio, e eu gostaria que você reiterasse aí o que é que as pessoas devem fazer. Vamos lá. Agora, acabou a live. Vão lá, se cadastrem, não custa nada e pode ser bem importante. Essa é uma entrega muito grande que faz muito sentido nesse momento em que a gente está. É um tempo de pandemia, é um tempo que a gente está em quarentena, tem muita gente ainda isolada e que bom que esteja isolada no momento, porque é a necessidade do momento. Agora, isso também cria novas obrigações, novas necessidades pessoais. Você precisa se comunicar com as pessoas, você precisa entrar em contato com os seus pares, você precisa ter ferramentas que deem apoio ao seu dia a dia de trabalho. E nesse sentido o G Suite vem para te apoiar. Tá? Você é aluno da UFPE, você professor técnico da UFPE, essas são ferramentas que vêm para tentar ajudar você no seu dia a dia. Se você não tiver uma ferramenta do Meet, você vai ter segurança em outra ferramenta? Tá aqui um Meet para você, para que você possa utilizar. Seu e-mail, tá lá também um outro e-mail bom, de qualidade, que você pode utilizar com todas as ferramental já conhecido de outros pontos, de outras tecnologias da rede. Então, assim, não é só pela questão da sala de aula. A sala de aula é importante sim, e é uma coisa que tem feito a gente acelerar o passo sempre, porque vai chegar o grande momento de muita gente ser necessário estar lá, porque os professores vão pedir, vão montar suas salas de aula em cima disso. Mas, antes disso, é uma ferramenta de apoio ao teu dia a dia, para você se comunicar com os outros, com os seus colegas, fazer os seus encontros com os seus amigos, né? O Meet tem sido utilizado, por exemplo, não só para as reuniões, mas para reencontros. Meus setores, por exemplo, quando teve alguns aniversários no tempo de pandemia, teve live de aniversário, encontrão de aniversário. No Google Meet. No Google Meet. E por que não, sabe? Isso eu acho importante. Entrem no site id.ufpe.br, todos os que são ativos, vinculados e regulares dentro da UFPE têm direito. Pode entrar lá, id.ufpe.br, solicita o acesso, clica no botão de solicitar o acesso, segue todas as telas que perguntam informações e em no máximo 24 horas você já vai ter o G Suite. Eu friso, não sei se ainda me dá tempo, mas eu friso de que o ID ele dá acesso à Federação Café, os serviços da Federação Café, que de destaque a gente tem o Periódicos CAPES, a gente tem o EduRoam, que é a rede Wi-Fi compartilhada em outras instituições do Brasil, temos a Wi-Fi do campus também e o portal da Central de Serviços da CSTIC. Então, são todas as coisas que já estão integradas no UFPID. Inclusive, os nossos e-mails, o UFPBR, tem um pouco mais de segurança do que os e-mails gmail.com, viu?
os e-mails, gmail.com tem segurança praticamente nula. Pessoal... Gente, eu espero que essa live tenha sido bem esclarecedora, tenha ajudado. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Valeu, Fábio. Agradeço a oportunidade. Esclarecimentos. Sempre que quiser. Até mais. Até. Tchau, tchau.